Oi, gente! Tá no ar mais um episódio do Agro 2, o seu, o meu, o nosso podcast. O Pedro pediu pra eu falar isso de novo, eu tô falando. Virou slogan já. Virou slogan. Vamos lá! Tá querendo saber sobre agronomia, podcast? Hoje vai ter um pouco de tudo, né? Carreira no agro. Quer saber mais sobre isso? Hoje nós temos uma pessoa gabaritada aqui, que já tem aí décadas de estrada. A gente não vai contar a idade dele, mas ele vai falar ali daqui a pouco. Mas tem estrada aí pra dar e vender, né? Muita estrada de chão também, viu? Com certeza. Vamos lá, nós vamos apresentar ele, engenheiro agrônomo, executivo de vendas, consultor e empresário rural com 43 anos de estrada e coordena e apresenta conteúdos dos podcasts Academia do Agro, Crônicas do Agro e Agro em 3 minutos. Eu estou falando de Valdir Franzini. Valdir, seja muito bem-vindo. Eu vou pegar na mão dele, peraí. Muito obrigada pela sua participação aqui. Ó. Uma honra ter você com a gente. Pedro, eu que agradeço a oportunidade, a satisfação muito grande. Né? Fico lisonjeado de estar aqui com vocês, mas principalmente os colegas de podcast, que é sempre muito bom. E estamos aqui para trocar informações, trazer aí conteúdos que possam inspirar, que possam levar esse povo nosso, esse grupo aí do pé rachado, né, aqui de Goiás, ou mesmo aqueles de Butina por esse Brasil inteiro, conhecer um pouco mais do nosso setor, um pouco mais do nosso negócio. Perfeito. E também aproveitar e agradecer também o Valdir que topou de bate-pronto, né? O nosso convite aqui, né? Às vezes a gente teve muito tempo de se programar, de conhecer mais, então a gente está conhecendo aqui em tempo real, né, Valdir? Junto com vocês aí. E aqui a gente já estava conversando já muitas histórias aqui, contar amigos em comuns, igual o Paulo Ozaki mesmo lá do Agro Resenha aí, que hoje é o maior e mais antigo podcast que existe no agro, é o do Paulo Ozaki. Então, Paulo, um abraço para você, obrigado pela sua indicação de ouro aqui, que é o Valdir Franzini, né? Mas, Valdir, e aí, 43 anos de estrada de chão, então, E como eu disse, já bateu muita porteira? Mantendo o meu perfil, mantendo a pegada da mesma forma. Já amassei muito barro, já abri muito cochete, né? Acho que nem da época abrir de vocês e fechar cochete. cochete. É, sim. Inclusive, eu tenho um vídeo meu provando que eu sei abrir cochete. Porque me falaram assim, não, você é jornalista do agro, mas sei lá se você sabe. Você sabe andar na roça? Falei, peraí, menina, eu cresci na roça. Aguenta aí. Não, e outra coisa, Janaína, eu vou te falar, viu? Eu já trabalhei como assistente técnico também, vendedor de revenda aí, né? Já tinha uma experiência, já andei um pouquinho em estado de chão também. E, cara, eu queria saber como é que os engenheiros agrônomos, 15, 20 anos atrás, faziam para andar nas estradas de chão sem o Google Maps, sem o Waze, né? Porque hoje você coloca aqui qualquer fazenda, com 100 km de chão, o Waze e o Google te coloca lá dentro. Antigamente era mais difícil, né, Valdir? Perguntar, né? De porteira em porteira, Dona Joana. Desse jeito. Não, cara, isso que é muito excitante e muito legal que a gente vê na evolução, não só do nosso setor agronegócio, mas também em todos os setores hoje da economia. Né? Essas inovações e evolução tecnológica que nós passamos nesses últimos nessas 3, 4 décadas é uma coisa espetacular. E como você disse, cara, batemos muita porteira, batemos muita estaca em beira de estrada, já caminhamos e abrimos, na verdade, se nós voltarmos, principalmente aqui no Centro-Oeste, onde que eu tive minha base principal, há 40 anos, cara, não tinha estrada duplicada, quiçá asfaltada. Então a gente era desbravadores, como outros grandes produtores que hoje começaram também do zero, fizeram, abrindo picada, abrindo mata. E não era de Hilux, S10, Ranger não, né? Era uma rural quando o cara estava bem de vida, CBT, na rampa, porque não pegava, não tinha bateria, era desse jeito na época, né? E lona preta, porque nem onde ficar você tinha. Você levava lona preta para fazer os acampamentos na beira do canal. Nessas grandes áreas de abertura, nem vou dizer aqui próximo de Goiânia, né, mas Mato Grosso, Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí, desses últimos 40 anos, foi aberto desta forma, cara. E não tinha essa de barraquinha, igual você sai aí nas lojas de conveniência. Hoje tem até barraquinha iglu, tem isso, tem até com ar-condicionado. Não. Era lona preta ou lona de caminhão mesmo. Hoje em dia é cartão corporativo, budget, né? Budget, RDV, relatório de despesa. Isso aí não existia. Mas assim, realmente, pensando no início, as coisas eram mais difíceis, eram mais trabalhosas, mas os conceitos principais se mantêm até hoje, tá?
Alguns ainda teimam ou insistem em dizer que mudaram, mas não é bem assim. Por exemplo, você andava, para você atender um cliente, você que foi AT, foi assistente técnico de venda, como eu também, a gente visitava um cliente e a gente sabia, para chegar naquele cliente, a dificuldade que era. E por ter essa dificuldade de locomoção, de mobilidade, de contato, e ainda mais de enfrentar a resistência desse produtor para a utilização de uma tecnologia, para conhecer um produto novo, um serviço novo, saber de um insumo, ou uma prática útil que ele podia fazer lá, era muito desgastante. Então, você valorizava essa visita. Então você sabia que hoje, como se fala no marketing, o lead, né? Hoje você tem aquele lead. Lead free, lead não é, não, tem aquele lead, vai entrar, se eu perder ele, tem mais 10 ou 9 para entrar. Não era bem assim na época. Então, quando você visitava, então você procurava explorar ao máximo, né, esse contato com ele, se aproximar o máximo perante a ele, no sentido assim, de cara limpa, realmente, eu falo honestidade, de ser bem franco com ele. Né? E você criava com isso vínculos. Tá? Isso você fazia o que eles chamam hoje de retenção. Você retinha o cara. E por que você retinha o cara? Porque você era um veículo de informação útil. Quando ele recebia, você falou, não, esse cara quer falar, eu vou tomar um cafezinho com ele, vou atender ele, porque ele está me trazendo coisa outra. Ele não está me passando aqui me deixando um folheto comercial, um folheto de produto. Ele está me dizendo, olha, sua velocidade de plantio está muito alta, olha, a densidade de plantio não está legal, olha, por que não usar um pouco mais de fertilizante aqui, um adubo aqui na base, um pouquinho de cobertura? Por que não? Você fica de olho, nesse período aqui vai ter lagarta chegando mesmo, então vamos tentar fazer um preventivo. Esse tipo de coisa era informação muito útil para ele gostava disso. Né? Então você fidelizava o seu cliente desta forma. Hoje mudou isso? Não. Todos nós vendedores, todos nós comerciantes, todos nós prestadores de serviços, nós consultores ou extensionistas, fazemos isso. Conquistar aquele nosso cliente, aquele nosso produtor, para que ele faça a coisa certa, para que ele nos receba bem e nos compre, entre aspas, aquilo que a gente está vendendo ou está informando. Tem que ter uma confiança, né, do produtor com o técnico, né? Sempre. Aliás, o conceito de venda é bem isso, né? O pessoal fala, não, o conceito de venda é você ter o custo mais a sua margem. Não tem nada a ver desse preço de venda. Eu falo que primeiro você compra a pessoa, né? Exatamente. Depois o produto é detalhe, né? Preço é uma somatória de qualidade de um produto útil com confiança. Vou te dar um exemplo. Estou com uma dor de cabeça muito grande, tá? E cadê meus analgésicos? Não tem nenhum aqui, né? E eu gosto de tomar a Neosaldina, tá? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui, vou pegar meu carro, vou lá comprar a Neosaldina lá no Carrefour, porque lá custa R$1,20 a cartela, né? E eu faço isso? Não. Eu ando 5 quarteirão a pé, vou lá na farmácia do Sr. João, que é o farmacêutico que me atende há 20 anos, tá? Que eu vou pedir para ele uma Neosaldina. E eu sei que eu vou chegar lá e ele vai falar assim, Valdir, o que você está sentindo? Eu estou com uma dor de cabeça, um mal-estar. E eu falo assim, Neosaldina não é para isso, você vai ter que tomar uma dipirona. Tá? Quanto custa o remédio dele? R$3. Né? Então, sabe, essa é a diferença de quando eu falo de confiança, você comprar alguma coisa, é a somatória disso, daquilo que ele está te recomendando, da confiança que você tem nele, porque você já o conhece, sabe que ele não vai te empurrar coisa errada, inclusive vai te ajudar, ó, não é isso, não é melhor, vai para aquele ali. Né? Então, assim é para tudo, cara. Eu entendo bem dessa forma, sabe? É para tudo. Tudo na nossa vida funciona na base da confiança e é onde você consegue realmente ter o relacionamento saudável, um relacionamento profícuo. O que ele falou aí é muito verdade. Relacionamento, assim, eu como nessas andanças aí como repórter nas lavouras, por todo lugar aí do estado de Goiás que eu passei, quando a gente fazia essa parceria, geralmente a parceria para chegar no produtor era técnico-produtor. Então o jornalista passava pelo técnico que indicava o produtor. Chegava lá, o jornalista ele repara o cenário, né? A gente precisa reparar para poder escrever o texto e tal, fazer uma reportagem bem feita. Eu notava muito esse relacionamento próximo entre o agrônomo e o produtor.
Tinha até uns que usavam um apelido, assim, carinhoso e tal. Falava das andanças que tiveram juntos, das viagens que tiveram juntos, assim, viagens que não eram nem, muitas vezes técnicas, mas muitas vezes em família, uma família uniu com a outra. Esse relacionamento entre o produtor e o agrônomo é muito bonito, né? É bacana. Mas ele é conquistado, ele não veio de graça, não é almoço grátis. Ele, com certeza, esse agrônomo teve os seus momentos. E até vou dizer uma outra coisa. Aonde que você constrói, aonde que você cresce perante a um produtor, a um agricultor, a um cliente, vamos chamar assim. Tá? Sabe quando? Na hora da necessidade, na hora do perrengue. É aí que a gente vê, você ganha, você conquista o seu cliente, que se você dá ajuda, você dá a orientação correta para ali. Na época que eu estava na vida corporativa, eu era gestor também de uma equipe, tinha uma equipe de venda, tinha uma equipe até a nível nacional. E uma das coisas nas entrevistas dos trainees, dos iniciantes, dos estagiários, era a pergunta seguinte: como é que você encara uma reclamação de um cliente? Né? Aí eu falei, não, reclamação é a pior coisa que tem no mundo. Nossa, se você ouvir uma reclamação do cliente, é a grande oportunidade de você conquistar o seu cliente. É o atendimento, Concordo. a reclamação. E ele tá te contando de graça, Exatamente. né? O problema. Ele tá te falando uma dor pra você resolver. Para você resolver, que tá deixando a bola pingar para ti. Quando nós fazemos podcast, todos nós aqui, uma das coisas que a gente fala muito, e tenho certeza que vocês falam, eu digo muito no meu, olha, pessoal, se inscreva no meu canal, se inscreva no podcast, tira lá um botãozinho, faz isso, faz aquilo. E outra, manda uma mensagem para mim, tá? Manda a crítica, eu quero que vocês digam o que eu tenho que melhorar, fala onde que eu errei, fala que o som não está bom, fique à vontade. Por quê? É assim que eu posso melhorar. Agora, também pode mandar elogio, não tem problema nenhum, que a gente gosta também. Né? Não é assim que funciona? Então, para vendas, para negócio, para relacionamento humano, funciona assim. Atendimento de serviço, um balconista, um atendente de revenda de uma cooperativa, uma distribuição, tem que ter esse preparo. E aí vem justamente o que ele fala. Agora, você não vai fazer uma visita, você não vai fazer um atendimento a um cliente seu, seja produtor, seja um revendedor, sem estar preparado. E aí entra um outro aspecto para você se tornar um bom profissional no campo. Tá? Você tem que estar preparado. Hoje, com a rapidez das informações, com a velocidade da internet, todo mundo, todos os produtores, na sua grande maioria, tem tudo à palma da mão, como você. Então, se você vai chegar lá muito superficial, pode ser que você vai levar uma invertida. Vai ser onde você não vai acrescentar nada. Pela inteligência artificial aí já. Até o ChatGPT já está aí para te ajudar, né? Até para fazer texto, para fazer isso, fazer aquilo. Então, na nossa época, agora voltando, nós estamos fazendo tipo um looping. Um looping, né? Vai e volta. Era a famosa pasta técnica. Você ia debaixo ali para você mostrar o folheto, você mostrar o produto, mostrar resultado, né? Resultado. Né? Para a gente que trabalha no campo, você tem que ter evidências. Na hora que você tem evidências, você fica muito mais fácil você conquistar a atenção dele e conquistar até um pedido dele. Né? Então, resultados, comparativos de lavoura, resultado de cliente, lavoura comercial, aquele tipo de coisa funciona e você tem que ter isso. Né? Então, mais uma dica aí, né? É de grátis isso aqui, gente. E tanto é, né, Valdir? Cheio de dica aí para anotar. Tanto é, né, Valdir, que assim, as coisas evoluíram, a tecnologia evoluiu, mas a base sempre é a mesma, né? A gente vê uma modalidade de venda que funciona muito até hoje, é o lado a lado, né? É justamente isso. Então, plantou lá, fez um tratamento diferente, uma cultivar diferente, um produto diferente, botou lado a lado, o produtor viu, acabou, né? Um abraço. Os fatos falam por si, né? Você não precisa ficar argumentando muito. Mas, Valdir, me conta, hoje o que é a Academia do Agro? Como que é o trabalho que você desempenha lá? Bom, eu acho que vale a pena fazer um flash, a minha história em flash, né? Tentar fazer em curtos minutos. 43 anos, resumir em alguns minutos, é missão nobre. Bom, antes de mais nada, até para me conhecerem, eu sou Valdir Franzini, como eu já disse, eu sou paulista, aliás, os paulistas me perdoem, eu sou melhor do que paulista, eu sou paulistano, eu nasci na Moca, tenho origem italiana, não sou italiano, mas a família é de italiano, e de repente resolvi me tornar agrônomo.
né? Por que isso? Porque eu tinha uma certa ligação por conta do meu avô, que ele foi porteiro do antigo Colégio Agrícola de Piracicaba, que hoje é mais conhecida como Exalc. E meu pai nasceu dentro da Exalc, praticamente, Olha. lá na usina Monte Alegre, que é atrás lá da Exalc. Então eu tinha muitos tios lá, muitos primos, e eu visitava muito lá. Então eu tinha esse apego afetivo. E nada de agrônomo, nada de área rural, nada de filho de produtor. Meu pai era metalúrgico, para você ter uma ideia, né? E aí eu tive essa propensão. E quando eu escolhi a profissão, eu falei, eu vou fazer agronomia. Tem um lado financeiro também. Papai não tinha condição, a agronomia era a escola pública, Exalc é da USP, é estadual, né? E também era uma conveniência, né? E fui. Me formei e ali saí formado em 1980. E aí meu primeiro emprego, meu primeiro amor, foi a Maná. Fui selecionado na Maná e me tornei como trainee, passei uns 2, 3 meses como trainee na Maná, e ali virei supervisor de área, na área comercial, com fertilidade na ponta da língua, né? Minha primeira reunião técnica foi recém-formado, encontrei com 68 produtores de café no município de Serra Negra para falar sobre fertilidade no café. Palestrar. Imagina. Que beleza. Palestrar. Foi o meu chefe, meu gerente, falando, te vira. Teste de Eu passei ferro. 3 noites estudando aquele troço lá, e NPK, e macro, Quinta e micro, aproximação. e tal, Não, nem tinha, e café, né? E tal. Mas foi assim que a gente aprende, né? E aí, eu fiquei 5 anos morando em Campinas, morei em Campinas, minhas 2 filhas nasceram lá, a Bárbara e a Raquel. A Bárbara, ela é biomédica, trabalha em Rio Verde, tem um laboratório, ela trabalha no laboratório. E a outra menina é a Raquel, minha mais nova, está comigo aqui, ela é educadora física. Manda abraço pra elas ali naquela câmera ali, ó. Bárbara, beijo para você e para suas filhas, minhas queridas netas, Ana Lê e Alice. Tem uma Ó, neta vovô. de 15 anos. Ô, louco. Oh, Tô não te falando. parece. Não Como é que é? parece, A pele... A minha cutis ainda é bem conservada. Né? Para Raquel também, viu, Raquel? Não esqueci de você, não. E aí, eu vim para... A Maná me convidou para vir para Goiás em 1985. Vim pela Maná, fui para Rio Verde, foi meu primeiro lugar, meu primeiro local. Não vim para Goiânia, Goiânia era passeio só. Ou para vir para fazer a despesa do mês, porque lá nem supermercado tinha. Verdade. Aí, Rio Verde Isso já é em uma potência, hein? 1985. 85 Rio Verde. Onde que o Pedro nasceu ali, ó. O Pedro é da abóbora? Não, a idade dele, ele nasceu de idade. 85. Ah, em 85. Bom, e aí em 85, ali eu conheci grandes amigos, grandes parceiros até hoje, né? Como Antônio Pimenta Martins, como Everaldo Barbosa, como professor Braz, Paulo do Vale, Paulo do Vale, verdade. Paulo do Lissauer, Nissauer, os Cassol lá, só... eu conheci o pai do Cassol, né? Que é o seu Vitélio Cassol, e aí os filhos dele, tanto o Vanderlei como o Marco Antônio, né? Chavagra, que tá lá. Eu sou cooperado, inclusive, lá também. O Cláudio Teoro, que é superintendente da Cláudio cooperativa, Teoro. foi representante meu da época da Pioneer também. Bom, fiquei lá com a Maná até 1990, quando eu fui convidado pela Pioneer Sementes para trabalhar na Pioneer. Ó. Que hoje a Pioneer passou a ser da Dupont, que por sua vez se transformou em Corteva, né? E então desde 1990 eu trabalhei na Pioneer. Então foram 25 anos, 10 anos de Maná e 25 de Pioneer. Nossa. E foi ali que eu comecei a ter essa questão muito de relacionamento, o Clube dos Agrônomos que eu já citei em off com você e tantas outras iniciativas. Quando eu saí da empresa, da vida corporativa, que foi agora em 2015, 2016, eu comecei a exercitar a consultoria, principalmente na área de comercialização, área de revendas, distribuidores agrícolas, cooperativa, treinamento de equipe, dimensionamento de área estratégica, gestão estratégica. E nesse período, viajei também para Mato Grosso, Tocantins, Bahia, na época, você tem uma ideia, eu fazia tudo aquilo que estava daqui para a linha do Equador, eu fazia pela empresa, né? Que legal. E quando eu saí da empresa, e comecei a exercer a vida autônoma, aí quando chegou agora em 2018, 2019,
Nessas viagens sozinho, que você pega a estrada, principalmente no Mato Grosso, que você anda 1 hora, 2 horas para poder visitar, às vezes, um cliente, eu ficava pensando, cara, eu precisava transferir um pouco mais de toda essa vivência, né? Toda essa bagagem, né? Para essas pessoas que tanto me ajudaram. Porque é uma riqueza, cara. Essas empresas, como a própria Pioneer, como o Monsanto, como o Syngenta, tantas outras companhias, têm um capital humano de valor impressionante. Imensurável. Imensurável. Então, levar um pouco disso para a grande comunidade, para o público agrícola, para o público urbano, né? Por que não? E aí eu comecei a pensar isso, mastigar como eu vou fazer isso, né? Não, vou ficar fazendo palestra pro bono. Não era o mecanismo. E aí eu conheci um tal de O Assunto, em 2019, da Renata Lopretti. Por quê? Porque era um podcast, primeiro podcast que a Globo deu um chance para se tornar mais conhecido, né? E lógico que já tinha outros podcasts rodando, mas assim, ainda era insípido, era incipiente. Não era uma plataforma por trás que divulgasse para todo mundo, assim, que chegasse para mais Exatamente. gente, né? E a Globo fez esse trabalho, né? Depois tantas outras também, hoje praticamente todo mundo tem. E aí, qual foi a grande pega para mim optar pelo podcast? Eu falei assim, cara, eu tô aqui dentro do carro, eu baixo o episódio, eu não aguentava mais ouvir música, né? De rádio, porque assim, era interrompido e propaganda e tal, e aquilo era um programa onde debatiam um determinado assunto diariamente, né, e com profundidade, através de outros especialistas que vinham ali. E eu me atraí muito por aquele formato, não vou negar não, achei muito bacana. E fui maturando isso. Quando chegou em final de 19, eu falei assim, eu vou fuçar esse negócio de podcast, porque é a junção dessa vontade minha de querer, dessa gratidão de devolver a quem tanto me ajudou e para outros informação útil com um formato ideal para veiculação. Foi aí que eu entrei no podcast. E como é que eu entrei? Aí eu dei uma pesquisada, conversa com outro, e eu fiz uma escola. Eu participei de uma escola. Eu sou diplomado na escola de podcast. Ó, chique, né? Que é a escola do Edward e do Jefferson, que chama essa Escola do Podcast. É uma das mais reconhecidas hoje. E tanto é que hoje faço parte até da mentoria dele. Nós trabalhamos junto, inclusive, nisso daí. E aí eu lancei meu primeiro podcast em 1º de maio. Vai fazer agora, o mês que vem, 3 anos de estrada. Né? Academia do Agro. Academia do Agro. Por que o nome Academia do Agro? Porque a academia é onde você reúne as mentes, os profissionais, os conhecimentos mais de sabedoria, mais elevados. E que dali você emana para o restante da população, vamos chamar assim, né? Então é a acrópole, né? Como diz os gregos, por isso chama-se academia. E foi um nome interessante. Falei, eu quero uma academia bastante interessante. Por quê? Porque eu queria basear em histórias, basear em negócios e basear em tecnologias. E de que formato? Através de entrevistas, através de trajetória de especialistas, mentes brilhantes, produtores rurais de evidência, tecnologias novas, e que, ao contar a trajetória, como eu estou fazendo, as principais coisas eram, que bela trajetória você tem, meu amigo. Agora me conta uma coisa, qual foi o momento de maior perrengue na tua vida? Qual foi o maior obstáculo que você teve na sua caminhada? E daí saía as dicas, os insights de superação. Então, hoje meu podcast, Academia do Agro, conta muito sobre tudo isso que falei, história, negócios, tecnologia, mas principalmente aspectos comportamentais de superação, de dedicação, de perseverança, de equilíbrio, de organização, de disciplina. Tá? E é isso que eu exploro, né? Tem um público enorme? Cara, não sei se é enorme, tudo depende do seu referencial. O nosso negócio é nichado. Exatamente, disso, né? total. Mas tem hoje uma galera fiel que nos acompanha há muito tempo, sempre estão ali palpitando, dando informação, criticando, pedindo informação, pedindo tema. E isso para mim é extremamente de satisfação, sabe? Eu fico realmente recompensado por esse trabalho. E outra coisa, independente. Eu sou um produtor independente. E gostaria de ser denominado mais do que um podcaster, e sim um educador. Boa.
Tá? Porque é levando informação de conteúdo rico, de conteúdo isento, de conteúdo, tudo bem, até discutível, porque não faz parte, né? O livre-arbítrio Claro. do nosso meio, né? E daí nasceu, porque os podcasts, como você citou, Janena, há pouco, nossa conversa aqui é de 30, 40 minutos, 1h30, eu não sei. Tá? Eu converso com meus entrevistados, não tem hora para terminar. Porém, a gente sabe que hoje, na rapidez que o mundo anda, na ligeireza que o pessoal tem, o pessoal não tem tempo para as coisas, aquele podcast de 10, 15 minutos, 5 minutos, é o mais apreciado e mais ouvido, talvez. Acredito isso, eu acredito Será? mesmo. Será? Mas Depende do mas eu assunto, acho que tem um público. Né? Eu acho que Depende tem do um público. público, do assunto, tem, né? mas você tem aquele também que quer algo mais rápido, mais fast food. Mais palatável, Aí, né? Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu não vou ficar resumindo minhas coisas assim, não, né? Aí eu criei a Crônicas do Agro. Eu me lembrei muito da questão do jornal. O jornal tem os colunistas, que dá uma certa profundidade e uma autoridade naquilo que ele está falando, naquele tema que ele está explorando, tá? Você que é jornalista, eu também já passei por isso. É uma lauda de 300 palavras, que dá 3, 4 minutos de exposição, né? E eu comecei a convidar esses meus entrevistados, convidados. Cara, você vai ser meu cronista. Você vai fazer parte da Crônicas do Agro. E outra, muito simples. Eu já estou com 180, mais ou menos, crônicas no ar. Inclusive, uma dica para você também, fui convidado pela Rede Brasil 61, lá de Brasília, a ser colaborador do blog deles. Então, semanalmente, toda segunda-feira, tem um Crônicas no Agro distribuído para 2.780 municípios do país, através das rádios, que eles têm a captação das rádios comunitárias, rádios locais e tal. O que eu quero fazer? Eu quero difundir informação boa. Tá? Exatamente. E a Crônicas veio nesse sentido. Então, eu convido, por exemplo, o Enio Fernandes, lá de Rio Verde, um comentarista, que ele é da... Consultor famoso. Consultor. Toda Abraço, sexta-feira ele me manda um áudio gravado no celular. Rapidinho ali. Rapidinho, ele grava para mim, manda. Ó, cara, manda 4 ou 5, já fiz aqui, que eu tenho que mandar para a CNN, tenho que mandar para lá e para cá. E vai na sexta-feira um áudio de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Às vezes vai 8 minutos, depende do tema, tá? Bacana. Então, terça-feira, Academia do Agro, sexta-feira, Crônicas do Agro. E a partir do início do mês, agora tem o Agro em 3 minutos. O que é o Agro em 3 minutos? Esse sou eu. Todos sou eu, menos o Crônica, que não sou eu, porque são entrevistados que falam. Academia, eu sou o rosto, o apresentador. No Agro em 3 minutos, são aquelas informações para auxiliar a jornada semanal dos colegas. São atualizações do dia, o que a reforma tributária está sendo discutida, isso está afetando tal agro assim, assado. Aí eu monto esse texto, busco as fontes e faço como faz assessorias de imprensa fazem, como o nosso quadro, né? Café com 2 dedos de prosa. Todo dia lá de segunda a sexta nas nossas redes sociais. Divino Ronaldo Divino Ronaldo é o meu cronista amor, tá? Tem mais de 15 episódios dele publicados. Ele é muito bacana, é muito legal. As coisas. Este é o processo da Academia do Agro. É assim que nós estamos aí no pedaço, Pedro. Que legal. Essa parte de educador que ele falou, eu queria pegar esse insight até que ele falou, assim, dos perrengues, né? Qual que, às vezes, quem está nos ouvindo, nos vendo, é estudante de agronomia, tem várias vertentes de telespectadores e espectadores. Qual foi o maior perrengue, assim, se você pudesse falar como agrônomo, como uma pessoa que veio para trabalhar no agro? Qual o perrengue que mais te ensinou, assim, na sua carreira, nesses 43 anos de estrada aí? Olha, elencar, o principal que foram vários, tem várias passagens, né? Mas, assim, para os mais novos, eu diria que essa questão que eu falei de atender reclamação, às vezes ela tem um impacto muito forte na gente. E eu me recordo de um episódio que, quando eu já estava, inclusive, dentro da Pioneer, nós tivemos um problema com o produto, né? E não foi um problema pontual, individual a um determinado produtor. Foi para todos os produtores. Acho que eu lembro desse problema aí. Foi 1994, foi isso aí, tá? E nós fomos convocados para, eu e mais 2 colegas, a fazer um bunker de atendimento a esse pessoal.
Ali realmente o nível de estresse chegou muito forte mesmo. Clientes seus que você já conhecia há vários anos, cara fiel com você, você chegar a falar, olha, não vai poder plantar em cima do plantio. Nossa. Em cima do plantio. Tipo assim, era plantio de milho em setembro, outubro, novembro, e o problema aconteceu no finalzinho de agosto, início de setembro, com a semente embarcada para entregar ao produtor. E deu tilt, e deu problema. Né? E todo o esforço para localizar onde tinha sido o problema, porque caiu muito o poder de germinação da semente. E como atender a necessidade do cliente. Tá? Então, esse foi realmente um momento muito forte. E, assim, nós passamos situações críticas, muito xingamento, não dizer, mas assim, um estresse nervoso de todas as partes, tanto internamente da empresa, como externamente, porque era um colapso. Muito dinheiro envolvido, Eu diria né? para você, eu diria que foi um ponto de decisão se a empresa continuava no Brasil ou ia embora, voltava. Só para você ter uma ideia do tamanho da brincadeira. Só que aí, cara, as coisas começam, as luzes começam a surgir, né? As esperanças começam a aflorar. E através do quê? Determinação de pessoas, certo? Confiança naquelas pessoas que estão te orientando, tá? O retorno da confiança daqueles clientes que falam, não, cara, vamos fazer isso que você está falando, eu acredito em você. Então isso nos reforçou, nos deu Engrossou o couro, né? Um empoderamento muito grande que fez nós superarmos. E vou dizer mais, essa superação foi tão grande que ela fez a empresa, inclusive, saltar de terceiro ou quarto player no mercado para líder absoluto do mercado. E dentre isso que você falou, foi muito assim, de superar uma crise. Uhum. Dentro da primeira pergunta que eu fiz, às vezes é agrônomo e está querendo entrar no mercado, já está no mercado, qual que é a sua orientação? Porque eu não falo nem dica, eu não acredito em dica, eu acredito em educação e orientação. Uhum. Qual seria a orientação para superar uma crise pautada num problema que precisa ser resolvido com o produtor rural, para quem é agrônomo? Bom, ele tem que ter sempre, olha, tem que ser muita franqueza, muita tranquilidade, isso é para qualquer situação e não é diferente para um novato, né, vamos chamar assim, um agrônomo recém-formado, que está entrando fazendo seu negócio e tendo um primeiro problema. Primeira coisa é isso aí. Segunda, isso aqui é básica, não é nem segunda, é a primeira. Não deixe de ser o primeiro a atender a reclamação. Perfeito. Não postpone, como diz o inglês, não postergue. O cara te ligou, atenda. Larga o telefone e vai atendê-lo. De imediato. Esse é o primeiro ponto. Não fuja da raia. Não fugir da raia, exatamente. Não fuja da raia. Isso aí é típico, porque o cara fala, pô, tem um problema, se apavora, a primeira coisa, não, peraí que eu já vou te dar o retorno, aí liga para um, não acha o chefe, liga para o técnico, não acha o técnico, aí eu acho que o produtor já resolveu, não retorna para o produtor ou para o cliente dele, e isso é fatal. Isso é fatal. Não faça isso, tá? Não há nenhum problema de você ter problema ou reclamação, e você tem que ir lá e atender e pôr a cara para bater. Não tem problema nenhum. Faz relacionamento. parte. Faz parte. Exatamente. Posicionamento sério nisso aí. A segunda dica é assim, mantenha-se sempre muito franco. Se você não sabe, não fale o que você não sabe. Não dê palpite. E não faça. Acho que... a gente diz que na agronomia tem uma afirmação que ela é universal para todos, né? Depende. Todo episódio a gente fala isso. Tá, mas ok, depende, mas não acho. Não acho é porque você não tem certeza, tá? Vou buscar informação para ti, vamos buscar solução para ti. Olha, aconteceu isso, eu preciso de um dia, eu vou atrás do técnico, vou trazer aqui, porque isso aqui tem solução, isso aqui pode ter solução, depende disso, daquilo, ok, né? Mas seja sempre muito franco, muito aberto, muito transparente. Não tá? é vergonha não saber, né? Ninguém verdade, é obrigado assim, a saber de tudo. Na verdade, os erros dentro de agronomia podem custar milhares e bilhões de reais, né? Então, todo mundo tem história, já conhece história de produto que foi mal posicionado e que implicou lá impediu a germinação de outra cultura subsequente, né? Tem um caso famoso aqui em Goiás que o produtor usou um herbicida que deu um residual muito grande
e que ficou 180 dias, a área dele ficou com poder de germinação comprometido. Nossa. Que é uma molécula violenta, né? Que é o famoso diclosulan aí, o de Spider, né? O nome comercial dele. Que é um produto, pra você ter noção. A recomendação dele é tipo 40 gramas por hectare. Nossa, e Você se colocar entender? qualquer coisinha a mais... Se você botar 1 grama a mais, é tipo 1 mês a mais de germinação a menos na área. Meu pai. Então, assim, prejuízo. tem que tomar muito cuidado, porque engenharia e agronomia são coisas Tem que que ter você muita não pode atenção. responsabilizar. Em épocas, em décadas anteriores, ao qual eu tive o privilégio de participar também, você falava tonelada por alqueire, quilos por alqueire. Algum tempo atrás, alguém ainda fala quilos por hectare. Hoje, você fala gramas por metro quadrado. E, aliás, para tudo. Não é só para aplicação, é para colheita, é para resultado, é para custos. Né? Por quê? A especificação é muito grande. É como disse, a diferença de gramas é a diferença entre o remédio e a doença. E a cura. E a cura, certo? E aí tá a doença e a cura, é exatamente isso. Vou contar um caso também que você comentou. Não, perdão. O caso que eu disse de postura, né? Atende de primeira mão, seja franco, cara aberta, seja o primeiro a chegar. A outra coisa, aproveita a sua visita, tá? Numa reclamação, numa situação dessa, e aí você passa a ser detetive investigatório. Oh. Perfeito. Tá? No sentido assim, analise todos os aspectos daquilo que está acontecendo. Por quê? Porque, de repente, a culpa às vezes, normalmente não é do seu produto. É por um manejo inadequado, a utilização de uma máquina inadequada, associação com produtos inadequados ou não recomendados. E eu passei por isso algumas vezes. Porque clientes, não vou citar nem região, tá? Mas o cliente reclamou, que brigou, chamou, para você ter uma ideia, fomos na lavoura, tinha advogados e polícia junto. O nível, área, nós estamos falando de áreas de pivô superior a 1.100 hectares. Nossa, tá? Meu Deus. E essas sementes não germinaram, estavam com problema sério de vigor. Mas não é possível. A gente sabe, conhece o nosso produto, tem todo nós temos uma rastreabilidade, tudo. O que foi? Estava lá, fomos lá, eu andando assim, eu e o técnico, o colega nosso, andando assim, e aquela atrás, o dono e o advogado, tudo andando atrás, e aquela lavoura todinha detonada. E aí vamos conversando com muita calma e tal, e vai daqui, vai de lá. Aí, esse meu mentor, que estava junto, né, técnico, falou assim, não, beleza, vamos voltar no galpão, tá, não precisa ficar aqui no sol, já vimos o que tinha que ver. E aí no galpão eu fiquei conversando ali e ele começou a dar uma volta em todo o galpão. E foi vendo tudo que tinha ali. Tal. Passou, olhou, tal, vambora. Aí marcamos um outro período para voltar para dar uma solução para eles, o resultado do que a gente achava. Aí esse meu mentor disse o seguinte, ali eu notei que eles fizeram um tratamento de semente e esse tratamento de semente tem um produto lá que era deletério para semente, tá? Não me lembro se acho que era boro, se me falha a memória era boro. Foi um tratamento de semente que ele fez, tá? De uma empresa, sabe aquelas empresas local, fundo né? De quintal, fundo de quintal. E ele pegou o saquinho, aquela coisa toda e tal. E aí nós fomos conversar, quem é que fez o tratamento de semente? Ele foi, mas não o produtor, mas pro o Badeco, né? O funcionário. Trabalhador rural. Não, nós usamos tantos quilos disso aqui, daquele produto, daquele que tá dentro daquele saco de adubo ali e tal. Ele pegou o saquinho, tal. Quanto você usou? Tantos, ele foi só anotando. Aí depois nós fomos pesquisar, eu sei até o nome do produto, mas deixa pra lá. Acho que eu sei também. Você sabe também. E aí foi lá, lógico, detonou. Tem o efeito teratogênico que a gente fala, né? Mata o embrião, mata a semente. E aí voltamos para conversar com os produtores, né, com os donos, aí falou assim, olha, tudo bem, se vocês tiverem esse problema, infelizmente, lamentamos, porque realmente o prejuízo é muito grande e tal, mas a gente não pode aceitar que isso foi problema da semente, por causa desses laudos, por causa disso e disso. Não, mas tudo documentado, só que né? vocês fizeram um tratamento de semente com tal
com tal produto, com tal princípio ativo, nessa dosagem, isso é de teratogênico, está comprovado por pesquisa assim assado, tal. Resolveu. Nossa, o prejuízo. E nós perdemos o cliente? Não. Com certeza não. Perdeu. Porque foi franco, né? Exatamente. E eu acho que não é só franqueza, é também saber do que você está falando. E dentro desse saber, eu dei uma olhada lá na Academia do Agro, o slogan da Academia do Agro é algo que me chamou muita atenção, que eu até falo aqui no nosso podcast. Todos apaixonados pelo agro. Eu gostaria que, a gente já caminhando para o final, infelizmente, é que você descrevesse esse sentimento que você tem por esse setor. Como que é, assim, descrever ser apaixonado pelo agronegócio? Um pouquinho antes de eu fazer esse depoimento, eu queria dar como último recado para os novos, só para complementar o que nós já falamos. Claro. Um colega também. Você sabe que todos nós somos, de qualquer área, o resultado dos 4, 5 contatos que você tem mais na sua rotina diária? Nós somos a essência disso. Então, por isso, cultive bons contatos, boas amizades, bons influencers, porque você vai transmitir isso. E uma dessas influências que eu tive é um colega que ele atua na área de treinamento comercial e ele sempre diz para os mais novos, e isso vai de dica também, faça o arroz e feijão bem feito. Não inventa moda. Não crie temperos diferentes. Não queira ser o rei da cocada, o cara que é o cara. Não, o Einstein, não. Não inventa a roda, não. Faça o arroz e feijão bem feito, bem caprichado, com carinho. Então, aquilo que você vai recomendar, se assegure bem, converse bem, estude bem, porque não tem erro. Você vai conquistar o seu cliente, você vai conquistar a confiança dele, você vai ficar feliz com isso, tá? Então, como terceira dica. Bom, por que eu sou apaixonado pelo agro? Porque todos nós somos apaixonados pelo agro. Cara, como eu disse inicialmente, eu, por não ter nem origem agrícola, rural, obstante 85% da população brasileira tem o pé na roça, né? Apesar que às vezes em gerações diferentes, né? Mas você sabe que esse é um dado do IBGE, não é nem meu, não. E em Goiás, isso desculpa puxar a sardinha pro meu estado, pro nosso estado, né, Pedro? Mas em Goiás, eu acho que é 90 e não, entendeu? Mas assim, eu, por vir da zona urbana, de São Paulo, gostava muito de ciência biológica, e quando eu entrei na faculdade, aí sim que eu comecei a ver a grandeza, certo? A profundidade das coisas, sabe, a mágica, essa mágica que a ciência agrária traz para nós, que nos contamina, seja na genética, seja no melhoramento, seja na zootecnia, seja na área de defesa vegetal, da área de defesa animal, na área engenharia, hoje nós somos engenheiro agrônomo por conta disso, engenharia rural, topografia, irrigação. Então, isso é de uma grandiosidade que fascina, tá? Então, a paixão pelo agronegócio vem muito dessa atração que eu tive e que, tenho certeza, muitos, a grande maioria tem, certo? Pela potencialidade que ela representa. E hoje nós vivemos um momento bacana dentro da economia brasileira, dentro do momento brasileiro, do mundo, né? Em que nós estamos hoje num estágio bem avançado. Nós somos a maior tecnologia agrícola de país tropical do mundo. Ninguém nos supera nisso daí. Não estamos falando de Europa, estamos falando em país tropical. Tá? Qual país que planta 3 vezes ao ano no mesmo local? Nós expandimos as nossas áreas de cultivo sem aumentar 1 hectare. A nossa produção de... Produtividade. A nossa produtividade sem aumentar 1 hectare nos últimos 15 anos. Tá? Então, isso aí é apaixonante. É apaixonante. Por isso que eu disse, eu fico muito animado. Eu tive semana passada no evento que não é a minha área específica. Gosto, mas não é da minha área. Que foi lá na Fazenda Santa Brígida. E Palmeirinha, eu participei daquele dia de campo. E, inclusive, meu podcast, na próxima terça-feira, é sobre isso. Fui eu e Carlos Raupp, que é um geneticista, colega meu, e ele é pecuarista.
né? Abraço, É Carlão. da Embrapa? Hã? Ele é da Embrapa? Não, ele é ex-colega nosso. Ele foi o pai da maioria dos híbridos da Pioneer até um tempo atrás. Hoje ele está numa outra empresa, que é a Sempre, né? E hoje ele também é pecuarista lá no Tocantins. E nós fomos lá. Cara, é uma aula. Você vê... É um dia de campo da Embrapa, né? Há 16 anos praticando a integração lavoura, pecuária e floresta, né? Aí conversei lá com os 4 técnicos da Embrapa que tem lá. Falou com o William Marquiol lá? Então... Marquion, falamos da questão de bioinsumos, da questão de resgate de carbono. Estava presente a Embrapa Agrobiologia, a Cerrado, a galera da Santa Brígida, que é... A Universidade Federal de Goiás estava lá, né? Foi muito legal. Foi muito bacana. Então, isto é empolgante, tá? E isso justifica por que eu faço o podcast, porque é uma maneira de eu manter-me atualizado, reciclado, motivado, turbinado. Movimentando, né? Movimentando. E qual que é a sua, dentro dessa paixão, assim, de forma prática, assim, a missão do Academia do Agro? Levar informação útil ao homem do campo e ao homem urbano. Uau, Show de bola. isso. Esse é o nosso compromisso. Desmistificar, aproximar mais o povo cosmopolita, vamos chamar assim, que ainda, por incrível que pareça, até políticos temos, até ministros, pensa que o leite dá na caixinha dentro da geladeira. Não, é verdade. Pois é. É verdade, os caras têm... tudo passa difícil. pelo lado. Tudo passa pelo lado. Só que é o seguinte, a gente é muito combatido por isso, por conta, porque são conservadores. Não. Esquece um pouco esse lado ideológico, não é questão. A humanidade existe e persiste há mais de 8, 9 mil anos, dada a origem. Por conta da mesa, o que nós comemos. Por conta de ter desenvolvido a agricultura. Exatamente. E a agricultura, desde essa época, tem sustentado essa humanidade, o crescimento dessa humanidade. Eu acho que é isso que faz brilhar, né, o olho. Nossa, e nós, aqui do Brasil, somos responsáveis hoje por pôr comida no prato de mais de 1 bilhão. 1 trilhão, né? 1/3. 1/3. Não, 1 bilhão. 1 trilhão. 1 bilhão. 1 trilhão. Não. 1 bilhão de Quantos pessoas. habitantes nós temos? 8. 1 bilhão de 1 bilhão de humanos, pessoas comem exato. produtos brasileiros todos Não é os dias, 30%, em não é todos menos, né? os lugares do mundo. É cerca de 13, É 1/6, 1/8. Isso vai dar 10, 15%. É. É fantástico. Muito legal isso. Você que ficou curioso aí, Janaína, mas ele falou Academia do Agro, Crônicas do Agro, Agro em 3 minutos. Quero conhecer. Vamos lá. Qual que é o seu arroba aí do Academia do Agro? Academia do Agro, você vai estar em todos eles. Academia do Agro normal. Academia do Agro, tudo junto no arroba do Instagram. Tem o site também, né? Tem www.academiadoagro.com.br. E o dele também, arroba Franzini, com 2 Is, Valdir, com W. Franzini, Valdir, arroba lá do Instagram. Gente, se pudesse, a gente ficava aqui muito mais... Nossa, tem coisa demais. A gente marca um segundo podcast Vamos marcar um segundo podcast com ele. Aí vocês podem escolher o tema aí do jeito que vier, 3 palitos. Agora que nós chamamos você, que ele não gosta de chamar de senhor, você... Chama nós lá também, né? Chama nós lá. Chama nós, vai que nós pode contribuir com alguma coisa, né? Então, com certeza. Tá feito o convite. É isso. Valdir, obrigado, viu? Valeu, cara. Pela presteza aí. Pra vocês, parabéns muito aí pelo obrigada, evento, viu? parabéns pelo trabalho. Tá? Obrigada, juntos pelo agro. Vamos lá. Educação do agro é nós, é a informação sobre o agro. Estamos na mesma missão. É isso, né? Paga nós lá também, Paga como nós. o Pedro disse. O que faz pra pagar nós? Aqui, ó. Estrala o dedo nesse botão vermelho aqui de baixo, que é o inscreva-se. Inscreva no canal, deixa seu like, comenta, compartilha, que coisa boa, você viu? Você tem que esparramar, tem que difundir, né? Informação boa, né, Janaína? E as nossas redes? Tem um sininho maravilhoso, aquele blam blam. Toca o dedo nele aí também. Como é que é o barulho? Como é que é o barulho? Blim blim, blam blam. Como é que o sino faz aí? E eu não faço. Não sei como Ativa o sininho pra você não perder nada. Tem mais de 170 episódios aí pra trás. Vai rebobinando a fita, como eu falo aí. Vai vendo tudo aí. E se você quer seguir a gente nas redes sociais, @portalagro2. E também, pelo amor de Deus, Dinac, Bruno e eu, Janaína, estamos lá, jornalistas do agro, no
agro2.com.br. Tem uma coisa, você, viu, Janaína? portal. Para todos vocês aí, vocês que gostam de ficar navegando no BBB, pega e faz uma jornada e faz uma maratona com os 170 episódios do Agro 2. Por que não, né? Claro, e tem assunto mais diversificado. Eu sei que na Tem, Academia do Agro tem também tecnologia, agricultura, pecuária, silvicultura, enfim, tem coisa boa demais. E no nosso portal também, agro2.com.br, tem muita coisa interessante. Se você tem sugestão de podcast também, manda pra nós lá nos comentários, Manda vai pra lá no nós. Instagram, manda no direct pra nós que a gente quer conhecer vocês. E o melhor @ do Brasil, qual que é, Pedro? @por Pedro Maia. Pode seguir o Pedrão lá. É o goiano, Nós tamo junto. por Pedro Maia. Por Pedro. @Janaína com 2 As, Honorato começando com H, me segue lá que todo dia a gente tá lá com o quadro Café com 2 Dedos de Prosa logo pela manhã, te deixando informada aí de tudo que tá rolando naquele dia. É isso, né? É isso aí. Tamo junto. Tamo Até junto. a próxima. Obrigada, Valdir. Abraço. Tchau, tchau, gente.